Se você, assim como eu, tem algumas metas de estudos e quer evoluir um pouco intelectualmente, eu te convido a estudar comigo. Por quê, gente? Eu gosto sempre dessas coisas de fazer comunidade, de fazer grupos, de reunir com as amigas, se motivar pra crescer juntas, porque eu acho que é bem melhor. Então eu te convido a vir comigo evoluir esse ano. Gente, o que acontece? Eu sempre tive muito problema de inconstância. Eu me empolgava pra fazer as coisas, ficava até hiperfocada e do nada acabou a motivação, né? E isso acontecia muito porque, gente, quando a gente tá com mais tempo, a gente se empolga. Aí o tempo fica mais apertadinho, a gente vai eliminando as coisas. E isso já aconteceu muito comigo. Então, esse ano eu falei, vou fazer metas que se adequem à minha realidade de universitária, CLT e tudo mais, né? Então, gente, o que eu priorizei esse ano? Minhas férias é o meu tempo que eu vou tirar para estudar coisas que eu goste. Por exemplo, moda, gosto de estudar inglês, gosto de estudar coisas assim, fora, sabe, da universidade, porque a universidade, gente, cansa a cabeça da gente. Então, assim, a gente tem que fazer coisas que a gente gosta. Mas, aí, o que eu falei? Vou, durante o período, né, das aulas, focar na faculdade, né, porque já aconteceu de eu não focar e não deu certo, gente. Assim, a gente tem que focar, né, a faculdade é uma coisa que a gente tem que se doar mesmo pra ela, né. Não tô falando aqui da gente viver pela universidade, mas se você tá com uma matéria mais difícil, tá num período mais difícil, você precisa se dedicar, porque aquela ali vai ser a sua profissão, tá? Se vocês quiserem, eu posso até falar um vídeo contando um pouco da minha experiência, porque eu já tive altos e baixos na faculdade, mas seguimos firmes aqui até hoje, com a graça de Deus. Então, o que acontece? Bom, o que eu priorizei para estudar, né, esse ano? Falei. Primeiramente, né, eu sou cristã, então pra mim é uma prioridade ler e estudar a Bíblia, coisas de teologia, enfim. Então eu vou tirar o tempo que eu tenho mais livre pra me dedicar a isso. Como, né, Roberta? Vou tentar acordar mais cedo e fazer meu devocional, porque eu gosto de fazer o devocional de manhã. Primeiro ponto. Não é uma coisa assim, eu vou acordar 2, 3 horas mais cedo pra fazer aquele devocional. Não, gente, a gente tem que fazer metas que fazem sentido pra gente. Então, isso pra mim é negociável, fazer o devocional, ler a Bíblia e estudar. Beleza. Outra coisa também, inglês. Só que, o que eu aprendi, gente? Que o inglês é na imersão que se aprende, não é vendo aulas. Então, o que eu comecei a usar? Uma ferramenta maravilhosa do Gemini, que é live, sabe? E aí eu comecei a usar e eu tô gostando bastante, gente, é 100% gratuito. Então, se você vai conversando ali, ela vai te ajudando na pronúncia, né, na conversação mesmo. Claro, gente, que uma ferramenta de inteligência artificial não é um professor, e eu não tô dizendo pra você substituir um professor, mas você tem que utilizar a tecnologia a seu favor. E se você tem uma coisa que tá na sua mão, por que não usar, né? Melhor do que gastar tempo nas redes sociais. Então, essa é uma das coisas que eu tenho usado. E aí, como que eu faço? Eu coloco ela, enquanto eu tô lavando vasilha, eu vou conversando com ela. Enquanto eu tenho um tempinho livre, eu vou conversando, perguntando ela como que pronuncia. Aí eu falo, por exemplo, Gemini, como que eu falaria isso no hotel, sabe? Eu vou idealizando mesmo, como se eu estivesse lá nos Estados Unidos. Eu sou assim, gente, totalmente. Quando eu gosto de uma coisa, eu acredito mesmo, eu foco que um dia, se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho de ir lá para os Estados Unidos. Mas, gente, o que eu tô falando? O inglês, pra mim, é uma coisa que é o primeiro idioma que eu vou aprender. Eu coloquei isso como uma meta pra esse ano. O inglês vai ser um idioma que eu vou aprender. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, é o que eu vou aprender. Porque você tendo essa mentalidade, você se dedica de verdade, tá? E assim, eu fiz o curso de inglês já, né? Tenho o diploma de inglês básico e intermediário, só que eu sei que o meu nível é básico. Então, eu quero ir pro intermediário e pro avançado. Então, essa é a segunda meta, fazer meu devocional sempre e o inglês, tá? Aí, gente, eu sei que quando minhas aulas voltarem vai ser um pouco mais difícil. Então, eu vou continuar usando as ferramentas, né, ao meu favor, mas quando eu posso, então, igual eu falei com vocês, tô lavando uma vasilha, eu gosto de ver, tem uns vídeos, gente, que eles são muito legais, sabe? Que as pessoas, elas falam em inglês e você vai tentando entender. Assim, gente, o YouTube tem coisas maravilhosas, as redes sociais, então, assim, a gente tem que aproveitar, sabe? Tirar o que tem de bom, né, na internet. Eu sempre pensei assim. E também, gente, aí tá, esse inglês meu é assim, aí quando eu tenho um tempinho, eu vou lá e anoto, assim, quais são as minhas dificuldades. Aí eu vejo lá, escrevo e tento imergir, né, melhorar o que eu tenho pra melhorar. O inglês, pra mim, é uma meta, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que eu quero aprender, é um idioma que eu gosto, que eu já tenho, assim, um pouco mais de apreço, né, gente? Porque o Brasil também tá super aprofundado no inglês. A gente vê palavras
inglês, assim, a gente pronuncia palavras em inglês sem saber. Então, eu acho que é um idioma, assim, essencial pra gente aprender, né? E também, como eu faço a faculdade de fisioterapia, tem muitos artigos em inglês. Então, assim, pra mim é essencial. Mas é uma coisa que eu tenho pra mim, gente. Não é uma regra, sabe? Se você gosta de estudar espanhol, coreano, sei lá, outra língua, vai nela, sabe? Aprofunda, estuda. Gente, tem o aplicativo do Duolingo, tem muita coisa hoje. Gemini, sabe? O ChatGPT Pro com certeza é melhor. Eu fiz o teste com o ChatGPT, o original, sem ser o pago, e eu não gostei muito. Eu achei ela um pouco mais lenta, né, no comando, do que a Gemini, tá? Mas assim, é isso, gente. Só aproveitem, usem a tecnologia ao favor de vocês. Se vocês puderem, paguem professores, paguem cursos. Mas hoje em dia a gente tem muito recurso na internet. Bom, gente, outro fator que eu coloquei como meta esse ano é tirar notas boas nas minhas provas, porque, gente, não é fácil, tá? Manter notas boas na faculdade. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho um problema, assim, muito sério de deixar pra estudar pra última hora, né? E esse ano eu não quero realizar esse problema de novo, eu quero resolver isso. E colocar, assim, um objetivo de estudo ali, 1 horinha por dia, pelo menos, 2 horas, né? O que eu puder colocar na minha rotina, que é um pouquinho agarrada, é um pouquinho puxada. E outro fato também que eu quero colocar na minha rotina é a academia, né, gente, constante, né? No mínimo 4 vezes por semana, ou 3 vezes por semana e fazer um cardio ali, né? Uma corrida no final de semana, porque pra mim, pra realidade que eu tenho hoje, é um pouco assim, difícil fazer todo dia. Mas eu preciso, assim, ter um pouco mais de constância, porque a minha saúde precisa, gente. A nossa saúde precisa, né? A gente sabe que o exercício físico ele tem enormes benefícios, gente. Então, assim, não precisa ser necessariamente academia. Você pode correr na rua, você pode ver vídeos no YouTube de dança, de seja o que for, mas você tem que fazer um exercício porque a gente precisa, o corpo precisa. Gente, durante o exercício, o corpo libera serotonina, endorfina, ajuda a gente a manter um sono melhor. Olha pra vocês verem. Mas, gente, não façam exercício assim muito perto do horário de dormir. Por exemplo, não inventa de fazer exercício 1 hora antes de dormir, não, sabe? Porque o corpo pode não se adaptar ali bem e vai acabar atrapalhando sua rotina de sono. Então, o ideal é você fazer um pouco antes. Eu faço ali por volta das 6, 7 horas da noite e pra mim tá super certo. Mas se você tem dificuldades com sono, com essas coisas, não é recomendado fazer exercício antes de dormir. Bom, gente, outra coisa também que eu tenho como meta esse ano é me dedicar mais ao social, né? A gente sabe o tanto que isso é importante pra gente que é cristão. Fazer o bem pras pessoas, se dedicar, se doar, né? Servir, né? Essa é a palavra que eu queria, servir. É tão importante, a gente muitas vezes deixa isso de lado, sabe, gente? Então, essa é uma das coisas que eu quero, eu, assim, pretendo, eu converso muito com Deus pra, assim, me dar mais condição, minha cachorrinha tá aqui, de ajudar as pessoas, mas no meu possível, eu quero sim fazer o que for possível pra poder fazer a irmandade mesmo, né, gente? Servir, a gente tem que servir as pessoas, porque a gente já foi muitas vezes presenteado por pessoas que a gente nem imaginava, né? Quantas vezes as pessoas fizeram coisas por mim, assim, e eu nunca poderia retribuir na época, sabe? Então, hoje, se você tem uma oportunidade, ajude. Porque é isso, gente, a gente tem que amar o próximo, né? Enfim, é uma meta muito pessoal minha, mas eu queria compartilhar com vocês porque eu acho que é muito importante. E também, gente, outra coisa. Anotem, eu tô com uma agenda aqui, gente, que eu ganhei, ela é de 2024, mas ela tá sem nada escrito, então eu vou usar ela. E é isso, usem o que vocês têm, sabe? Não inventa de ficar comprando muita coisa, comprando um monte de curso de produtividade, aí você compra um monte de planner e tudo, e assim, não sai daquilo, sabe, gente? Use o que você tem, o que você pode no momento, faça o seu melhor, o que você pode fazer melhor hoje. Você não precisa ser a mais rápida, você não precisa ser a mais inteligente, a melhor em tudo, mas você precisa fazer, você precisa não desistir nunca. É disso que a gente precisa. Eu coloquei isso também na minha cabeça. Gente, coloquem as coisas na cabeça de vocês. Anotem, sabe, assim, igual eu faço assim, ó. É muito bom, porque a gente lê isso todo dia. Eu vou ler aqui pra vocês as coisas que eu tenho escrito. Olha, Deus merece filhos obedientes. Coloque amor onde há rancor. E essas coisas, uns versículos. Então, assim, coisas que vocês querem cravar no coração de vocês, escrevam. Isso serve como estudo também. Se você tem dificuldade em alguma coisa, por exemplo, eu quero saber como que é espelho em inglês. Aí você coloca um post-itzinho lá escrito assim, como que é o espelho em inglês. E dá super certo, você decora. Outra coisa também que eu pretendo estudar esse ano é
política, né? Que é muito negligenciado por nós mulheres, mas precisamos estudar. Gente, política tem que estudar, tá? Não vai nas fake news. Estudem a base da política e é uma coisa que eu vou começar esse ano do zero e eu não tenho vergonha de falar. Gente, lógico que eu já fiz projetos de política na escola e tudo, mas assim, eu vou estudar com a mente totalmente aberta, né? Porque é muito fácil a gente seguir os padrões, né? Mas esse ano eu vou me dedicar a estudar isso. Lógico que eu tenho as minhas escolhas, né? O que eu acredito, os meus valores, mas não deixem de estudar, gente. Não vá por achismo, não vá por o que eu acho, o que meu pai e minha mãe acham, não. Isso é uma coisa que nós cristãos precisamos estudar também, tá? Não negligencie. Bom, meninas, é isso. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal para me ajudar, né, na entrega. Dê like e me siga no Instagram, né? Vou deixar aqui a minha rede social, que assim, eu vou estar esperando vocês lá. E se vocês me seguirem lá, gente, comentem, vim do YouTube, né, e tudo, que eu tenho certeza, assim, que vocês vão ser muito bem recebidos lá também. Um beijo e tchau, tchau.